Conto de Escola, de Machado de Assis. Este é o terceiro vídeo de leitura. Então nós terminamos o vídeo anterior com a estranha proposta do Raimundo, filho do professor, que queria dar ao Pilar, o nosso personagem principal, uma moeda de prata, que valia lá R$200, 220, 240, 220, 240 réis. Ele falou, não, minha mãe tem outras lá, ela arranja. Minha resposta foi estender-lhe a mão disfarçadamente, depois de olhar para a mesa do mestre. Raimundo recuou a mão dele e deu à boca um gesto amarelo que queria sorrir. Em seguida propôs um negócio, uma troca de serviços. Ele me daria moeda, eu lhe explicaria um ponto de lição de sintaxe. Não conseguira reter nada do livro e estava com medo do pai. E concluía a proposta esfregando a pratinha nos joelhos. Tive uma sensação esquisita. Não é que eu possuísse da virtude uma ideia antes própria de homem. Não é também que não fosse fácil empregar uma ou outra mentira de criança. Sabíamos ambos enganar ao mestre. A novidade estava nos termos da proposta, na troca de lição e dinheiro, compra franca, positiva, toma lá da cá. Tal foi a causa da sensação. Fiquei a olhar para ele à toa, sem poder dizer nada. Compreende-se que o ponto da lição era difícil e que o Raimundo, não o tendo apreendido, recorria a um meio que lhe pareceu útil para escapar do castigo do pai. Se me tem pedido a coisa por favor, alcançá-la-ia do mesmo modo, como de outras vezes. Mas parece que era a lembrança das outras vezes, o medo de achar minha vontade frouxa ou cansada e não aprendendo como queria, e pode ser mesmo que em alguma ocasião lhe tivesse ensinado mal, parece que tal foi a causa da proposta. O pobre diabo contava com o favor, mas queria assegurar-lhe a eficiência, e daí recorreu à moeda que a mãe lhe dera e que ele guardava como relíquia ou brinquedo. Pegou dela e veio esfregá-la nos joelhos à minha vista como uma tentação. Realmente era bonita, fina, branca, muito branca. E para mim, que só trazia cobre no bolso, quando trazia alguma coisa, um cobre feio, grosso, azinhavrado, e aí ele vai continuar no próximo parágrafo. Azinhavrado, bom, eu não sei qual que é a sua experiência com moedas, mas você vai lembrar que se você pega uma moeda de 5 centavos, opa, eu acho que eu até tenho aqui. Olha como eu vou ser didático. Deixa eu ver se eu tenho uma moeda de 5 centavos. Mas se você pega a moeda de 5 centavos, ela é para ser brilhante, né? Essa daqui talvez seja a mais brilhantezinha que eu tenho, né? Mas depois ela vai escurecendo muito. E ela vai ficando assim. E se ela ficar velha o suficiente, e eu acho que eu não tenho uma moeda que chegue a estar tão velha assim, porque as minhas moedas não ficaram no tempo, ela vai criando o que a gente chama de azinhavre, né? Se forma... eu pensei que eu tinha colocado alguma explicação mais científica. Não. Então, a Estátua da Liberdade, por exemplo, a cor da Estátua da Liberdade é justamente por causa desse processo, né? A Estátua da Liberdade é azinhavrada. Inclusive tem na internet, se você procurar, tem lá a Estátua da Liberdade quando ela chegou, era de cobre reluzente, depois ela foi escurecendo, até ela ficar naquela cor meio esverdeada, né? Que ela tem hoje. Então o máximo que eu tinha era cobre feio, grosso, azinhavrado. Não queria recebê-la e custava-me recusá-la, moedinha de prata. Olhei para o mestre, que continuava a ler com tal interesse que pingava o rapé do nariz. Ande, tome, dizia-me baixinho o filho. E a pratinha fuzilava-lhe entre os dedos como se fora diamante. Em verdade, se o mestre não visse nada, que mal havia? E ele não podia ver nada. Estava agarrado aos jornais, lendo com fogo, com indignação. Tome, tome! Relancei os olhos pela sala
e dei com os do curvelo entre nós, que é o piá, o guri, o moleque, que já estava olhando para eles desde o começo ali, né? Disse ao Raimundo que esperasse. Pareceu-me que o outro nos observava, então dissimulei. Mas daí a pouco deitei-lhe outra vez o olho e, tanto se ilude à vontade, não lhe vi mais nada. Então cobrei o ânimo. Tanto se ilude à vontade, eu acho que a referência aqui, o ponto aqui é o seguinte, né? Eu queria tanto aquela pratinha que eu consegui enganar minha prudência, né? Não, ele nem tá olhando mais, não. DK. Raimundo deu-me a pratinha sorrateiramente, eu metia na algibeira, no bolso das calças, com um alvoroço que não posso definir. Cá estava ela comigo, pegadinha à minha perna. Restava prestar o serviço, ensinar a lição, e não me demorei em fazê-lo, nem o fiz mal, ao menos conscientemente. Passava-lhe a explicação em um retalho de papel que ele recebeu com cautela e cheio de atenção. Sentia-se que desprendia um esforço 5 ou 6 vezes maior para aprender um nada. Mas, contanto que ele escapasse ao castigo, tudo iria bem. De repente, olhei para o curvelo e estremeci. Tinha os olhos em nós, com um riso que me pareceu mau. Disfarcei, mas daí a pouco, voltando-me outra vez para ele, achei-o do mesmo modo, com o mesmo ar, acrescentando que entrava a remexer-se no banco, impaciente. Sorri para ele e ele não sorriu. Ao contrário, franziu a testa, o que lhe deu um aspecto ameaçador. O coração bateu-me muito. Diga-me isto só, murmurou ele. Fiz-lhe sinal que se calasse, mas ele instava. Desculpe, eu pulei uma parte, né? O coração bateu-me muito. Precisamos muito cuidado, disse ao Raimundo. Então, melhor parar um pouquinho a lição por agora. Diga-me isto só, murmurou ele. Fiz sinal que se calasse, mas ele instava, e a moeda cá no bolso lembrava-me o contrato feito. Ensinei-lhe o que era, disfarçando muito. Depois tornei a olhar para o curvelo, que me pareceu ainda mais inquieto, e o riso, dantes mal, estava agora pior. Não é preciso dizer que também eu ficara em brasas, ansioso que a aula acabasse. Mas nem o relógio andava como das outras vezes, nem o mestre fazia caso da escola. Este lia os jornais, artigo por artigo, pontuando-os com exclamações, com gestos de ombro, com uma ou duas pancadinhas na mesa. E lá fora, no céu azul, por cima do morro, o mesmo eterno papagaio, guinando a um lado e outro, como se me chamasse a ir ter com ele. Imaginei-me ali, com os livros e a pedra embaixo da mangueira, e a pratinha no bolso das calças, que eu não daria a ninguém, nem que me cerrasse. Guardá-la-ia em casa, dizendo à mamãe que a tinha achado na rua. Para que me não fugisse, ia apalpando, roçando-lhe os dedos pelo cunho, quase lendo pelo tato a inscrição, com uma grande vontade de espiá-la. "Ô, seu Pilar!" bradou o mestre com a voz de trovão. Estremeci, como se acordasse de um sonho, e levantei-me às pressas. Dei com o mestre olhando para mim, cara fechada. Jornais suspensos e ao pé da mesa, em pé, o curvelo. Pareceu-me adivinhar tudo. "Venha cá!" bradou o mestre.